Olá, galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café. Vocês estão servidos? E escola. A nossa escola aqui, a nossa escola virtual, com a aula sobre Idade Média. A aula esta voltada para alunos do primeiro ano da disciplina de História e aqueles amigos que são amantes do conhecimento. Antes de mais nada, se gostarem do nosso vídeo, dê um joinha, dê um ok joinha e se inscrevam no canal para mais novidades. Uma mensagem especial para os alunos do primeiro ano, das turmas e escolas que eu leciono. Continue se empenhando, tá? Não deixem de fazer as suas atividades. Eu sei que é difícil estudarmos dessa forma, mas é o que temos para este momento. E depois que tudo voltar ao normal, ou ao novo normal, porque nada será como antes, reestruturamos a nossa vida estudantil de uma outra forma. Mas lembre-se sempre, precisamos continuar. E continuar a viver é viver de acordo com o que podemos viver. Então a escola é dessa forma neste momento. Em outro momento voltará a ser como era antes. Continue se cuidando para que a doença venha diminuir. Tá? Se forem à rua, usem máscaras, higienizem bem as mãos. Não confunda liberdade com imprudência, ou seja, não seja imprudente igual a várias pessoas que eu vejo pela rua, andando sem máscara, andando coladas umas nas outras. Nós não estamos no momento para isso. Tenha consciência, tá, pessoal? Bem, pessoal, primeiramente, é muito difícil resumir uma aula de ensino médio uma aula, de idade média, tá? Em poucos minutos, mas é o que vamos tentar fazer, elaborando as principais características do período, tá? Primeiramente, o termo Idade Média, ele não é cunhado naquela época, é um termo cunhado posteriormente. E o que eu quero dizer com isso? A Idade Média foi decidido depois que esse período terminou, ou seja, o período da Idade Média ele durou do século V ao século XV, tá? E ele foi elaborado posteriormente com o intuito de dizer que aquele período chamado de Idade Média foi uma idade onde não houve avanços, seja do ponto de vista político, econômico e cultural. A Idade Média também ficou conhecida por isso como Idade das Trevas, tá? Por causa, foi exclusivamente o pensamento, o modo de vida cunhado, tá? Pela Igreja Católica, como se não houvesse nada de importante naquele período, e por isso, tá? Ele foi determinado como Idade Média, tá? Mas nós vamos ver em nossos estudos, nossa aula a partir de hoje, que esse termo pejorativo, né, da Idade Média, ele tem um certo exagero, tá? Houve sim um desenvolvimento, mas um desenvolvimento pequeno em relação ao período posterior da Idade Moderna, tá? E o período anterior da Antiguidade Clássica, vamos dizer assim, tá? Até por um conjunto de fatores. Primeiramente, ao estudarmos a aula de hoje, a gente tem que saber que esse período ele sim é marcado por grande influência da Igreja Católica, tá? Em relação ao seu pensamento. Não ia começar por aí não, mas eu vou começar por aí então. Na Idade Média, o cenário religioso dominava todos os outros cenários, tá? Político, econômico, social, cultural, tá? A Igreja Católica era responsável pelo poder espiritual, ou seja, ela cuidava da vida das pessoas, tá? E do poder temporal. Ela também era grande detentora de terras, ou seja, ela tinha alianças políticas e econômicas muito grandes. E nesse poder espiritual, voltando para a primeira parte, ela determinava o modo de agir daquela sociedade. Os costumes, as tradições,
o dia a dia, tudo isso era baseado no pensamento católico, tá? E não só isso, na educação também. A educação, por exemplo, poucas pessoas podiam estudar naquela época. E quem podia estudar eram os filhos dos nobres. E essa educação tinha forte influência da igreja, tinha ensino do latim, tinha ensino das doutrinas religiosas. E do ponto de vista secular, se eu posso colocar dessa forma, eles estudavam táticas de guerra. Mas o restante era basicamente voltado para o ensino do pensamento da igreja, tá? Sendo dessa forma, a cultura medieval ela tem um forte traço da religião. E na arquitetura também, tá? Na arte, por exemplo, a arte, as pinturas medievais, os vitrais das igrejas relatavam sempre passagens da Bíblia, tá? Com o intuito de ensinar a população. Aí a gente já pode colocar de forma global, aquela que não lê, aquela que não é letrada, que só aprende por imagens, sobre o ensino religioso. Ou seja, essa igreja ela tem um grande poder dentro dessa época. Um poder assim imensurável, tá? Do ponto de vista político, tá? Da sociedade, vou colocar da sociedade para a gente entender um pouco sobre política, tá? Na questão social, a sociedade ela é estática, tá? O que quer dizer estática? Algo que é estático, algo que não tem mobilidade. Só que em termos sociais, ou seja, tinha pouca mobilidade social, para não dizer nenhuma, tá? E era hierarquizada, tá? Na base, ou seja, a base embaixo, né, aquela que sustenta, vamos dizer assim, aquela sociedade, vinha os servos, camponeses, em grosso modo, e artesãos, pequenos comerciantes, tá? Trabalhadores livres, que era quem sustentava aquilo tudo. Eles pagavam os impostos, tá? E não tinham direitos, e esses impostos serviam para sustentar todo o restante da sociedade. Aí vem nas camadas acima o clero e a nobreza. Tá? O clero eram os membros da Igreja Católica, tinha um grande poder, como falei anteriormente, tá? Além do poder espiritual, tinha um poder temporal, que eram detentores de terras, não pagavam os impostos e arrecadavam, de acordo com sua doutrina, o dízimo da população. E a nobreza feudal, tá? Senhores feudais, cavaleiros, condes, duques, marqueses, viscondes, etc, etc, etc. Detentoras de terras também, junto com a igreja, e arrecadavam os impostos dos camponeses. Vou tomar meu cafezinho aqui, senão ele fica frio, tá? Ou seja, uma sociedade totalmente desigual, tá? Hoje não mudou muito não, tá? O que muda hoje a diferença, se a gente fosse comparar, é que hoje a gente tem possibilidade de mobilidade social, tá? Não é estático, de repente você é pobre e ganha na Mega Sena, você fica rico, você é da alta sociedade, tá? Você nasce pobre, se torna um jogador de futebol tipo Cristiano Ronaldo e Messi, você vai se tornar rico. Então existem possibilidades de ascensão. Naquela época não. E até de declínio também. O cara que era rico, de repente perde tudo e vira pobre. Não, lá o cara, mesmo que perca suas terras, ele vai continuar sendo um nobre. Tá? E um camponês que ganhe muito dinheiro, ele vai continuar sendo da terceira camada. No máximo, um prestigiado, tá? Até aí tudo bem, né, pessoal? Então tá. Continuando, dito como funcionava a sociedade, a economia ela baseada principalmente na agricultura, onde o feudo era a base econômica deste período, tá? Por isso o termo feudalismo é caracterizado basicamente a Idade Média. E como era esse feudo, pessoal? Esse feudo era uma região, tá? Onde tinha o castelo, tá? Onde morava esse senhor feudal, ou rei, se fosse ele o senhor feudal. E dentro desse castelo moravam as pessoas vinculadas a ele, tá?
Tinha as terras de plantio do lado de fora, os bosques, tá? As moradas do servo, tudo fora do feudo, tá? E assim a vida se formava, tá? Através, vamos dizer assim, desse feudo. A igreja também ficava fora do castelo, tá? Tinha uma capela dentro, a igreja era fora, tá? E tinha os campos, tá? As terras separadas para cada tipo de plantio, tá? Tinha também a questão do moinho e tudo mais. Então assim, era basicamente o feudo, tá? Continuando, existia também o comércio, tá? Mas ele era muito limitado, tá? Moedas existiam, mas eram muito poucas e as relações econômicas eram baseadas em trocas, por exemplo. Eu quero 1 quilo de arroz, eu sou produtor de feijão, então dou uma parte desse feijão que equivale a esse 1 quilo de arroz, e assim eu consigo os meios que eu quero. No caso, eu preciso de roupa, mas eu sou produtor de feijão, então eu vou lá pro carinha que me vende a roupa, no caso, o artesão, ele vai fazer, eu vou pagar de acordo com o que eu produzo, tá? Então é basicamente assim as trocas comerciais. Além da produção agrícola, né, baseada no feudo, que também era uma produção baixa, não existiam grandes técnicas para o plantio, tá? Ou seja, você plantava aquele produto, depois de um tempo você colhia, essa terra tinha que descansar, você usava uma outra parte da terra para fazer outro tipo de plantação enquanto essa terra descansava. Então era tudo feito de forma limitada, claro, em termos comparativos de hoje. Naquela época era avançada, tá? O avanço vai de acordo com a época. Estamos falando de um passado, tá? Também existia um artesanato, tá? Geralmente um artesão ele se fixava em uma propriedade, oferecia os seus serviços, tá? Em troca aí de recursos e proteção, tá? Nas propriedades do senhor feudal. Também, depois de um tempo, começaram a existir as oficinas, tá? Aí nas oficinas existiam vários artesãos, tá? Em vários graus de desenvolvimento e hierarquia, tá? Onde eles produziam aí os produtos para atender aquela sociedade, tá? E a estrutura política. A principal era a relação de vassalagem, suzerania, vassalagem e suzerania, tá? Que era uma relação entre nobres. Ou seja, um nobre, o suzerano, tá? Ele dava um lote de terra para um vassalo que era um outro nobre, e esse vassalo oferecia a esse suzerano, a esse senhor, uma fidelidade e trabalho, tá? Em troca da proteção nesse sistema, um lugar nesse sistema de proteção, tá? Repetindo. Nas relações de vassalagem, suzerania e suzerano, um nobre davam terra para um outro nobre, que seria chamado de vassalo, tá? Em troca de uma fidelidade, tá? Ou seja, por exemplo, eu, Bruno Nobre, você que está assistindo outro nobre, vou te dar uma terra, tá? E nós vamos fazer uma aliança. Quando eu precisar da sua ajuda, já que eu estou jogando essa terra, você vai ter que me ajudar, seja do ponto de vista econômico, político, tá? Até mesmo militar, tá? E acho que já acabamos por aqui, tá? Tem muito mais assunto dentro de Idade Média, se vocês procurarem na internet, tem muitos outros vídeos que vão falar de eventos particulares, mas esse é uma introdução sobre o perfil desta Idade Média. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, dê um ok, se inscrevam no canal, se cuidem. Um abraço a todos.